Ave Maria, sou servo missionário Roberto. É simples entender. O Velho Testamento são apenas sombras dos bens vindouros. A realidade agora é Cristo. O Velho Testamento são prefigurações do Novo Testamento. Os reis velhos testamentários são prefiguração de Cristo. Mas esse reino é transitório. O reino que Cristo ele vai nos ensinar é um reino eterno. Mateus 16, 18, sobre ti, Pedro, edificarei minha igreja. Você pega lá em 2 Coríntios ali, deixa eu ver se é isso mesmo, 2 Coríntios 3, 6, Ele é que nos fez apto para ser ministro da nova aliança, não a da letra, e sim a do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, Olha só. Que ministério é esse que eles foram aptos, capacitados, enviados a edificar? 1 Timóteo 3,15, que a igreja é a coluna sustentáculo da verdade. Sobre esse pastoreio, de acordo com o Velho Testamento, pastoreio de Moisés. É um só pastoreio. É um só porta-voz. Moisés morre, outro sucede seu lugar, que é Josué. Mesma coisa assim, Pedro morre, outro sucede seu lugar. Por quê? Esse pastoreio, ele é infalível em matéria de dogmas, porque é de acordo com o fundamento dos apóstolos. Porque Cristo orou a Pedro para esse ministério, esse pastoreio, esse ministro da nova aliança ser infalível. Sobre a jurisdição de Pedro, Atos Apóstolos 15 ali, você já vê Pedro pastoreando para a igreja não entrar heresia, para não se apostatar da fé. Simples entender isso. Simão Mago, Atos Apóstolos 5, 21, 20, ali quer comprar a graça com dinheiro. Pedro excomunga ele. Maldito é teu dinheiro, e tu não terá parte alguma nesse ministério. Simples entender isso. Mas os protestantes, ele quer ver as falhas dos papas na história. Moisés, ele falhou. Não entrou na terra prometida. Certo? Rei Davi falhou. Profeta Elias desejou morrer. São falhas, Velho Testamento. Cristo, ele é a perfeição. E Cristo, ele fundou um reino que jamais será destruído. Um reino que será eterno. Um reino que é santo, cara. Que é a sua esposa. Que é a igreja que ele fundou e edificou sobre os justos que chegaram à perfeição. Que são os apóstolos. Que os caras deixaram tudo. Mateus 4, 18 em diante, você vai ver Atos Apóstolos 2, 42, perceba, eles da doutrina dos apóstolos. Primeira pregação de Pedro, Atos Apóstolos 2, 14, converteu mais de 3.000 almas. Para você ver o pastoreio. Em Atos Apóstolos 1, do 15 em diante, você vai ver ali um curso. Pedro toma a frente e reúne 120 pessoas para eleger outra pessoa no lugar de outro que extraviou, para ser incorporado nesse apostolado apostólico. Olha só que interessante. Simples, cara. E a Bíblia, a Escritura, não dá brecha nenhuma para esses caras degrenir a igreja. Que a resposta ao pastor, continuação ao Rafael Pablo, está negando a infalibilidade papal. Não é a pessoa de Pedro, é a pessoa de Cristo. É a pessoa do magistério, que é a esposa do Senhor. Ali que está a santidade. Quem se torna membro dessa igreja, ama essa igreja, chega à perfeição, cara. Porque o fruto dessa igreja são santos. São papas marianos, etc. Não esses papas que se corromperam. Isso, infelizmente, cara. No Antigo Testamento, que era uma escolha direta de Deus, feita através ali dos sacerdotes, dos profetas, não existia infalibilidade. Mas a Igreja Católica realmente acredita que no Novo Testamento, então Deus começou a agir diferente. Falou, agora eu vou dar um líder infalível para o meu povo e ele vai governar a minha igreja infalivelmente. Vamos ver se isso tem qualquer relação com alguns textos bíblicos.
Deixando o Antigo Testamento para trás, porque já tem muito católico aí dizendo: ah, Rafael, mas o Antigo Testamento é diferente, nós estamos no Novo Testamento. Ok, vamos ver o que o Novo Testamento fala a respeito de infalibilidade papal. Na verdade, não fala nada, não existe nenhum versículo para dar embasamento à infalibilidade papal, a não ser uma pretensa argumentação de que Jesus prometeu que a sua igreja iria prevalecer, que as portas do inferno não prevaleceriam, e a infalibilidade papal seria basicamente para proteger isso. Essa é uma dedução muito esdrúxula. Vamos ver verdadeiramente o que as Escrituras, aquele livro que a Igreja Católica nos deu, o que ela fala a respeito de infalibilidade papal. Vamos ver se ela passa pela lógica do livro que foi dado pela Igreja Católica e que a Igreja Católica diz que é inerrante e infalível. Vamos primeiramente para João 14,15, que está aí na sua tela, e diz o seguinte: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Veja, o conselheiro, o Espírito Santo, vai estar com vocês. Mas com vocês quem? Com aqueles, como diz o versículo logo no início, com aqueles que amam a Jesus. E quem é que ama a Jesus? Aqueles que obedecem os seus mandamentos. Então, vamos por lógica básica, sim. Aqui você se estrepa. Você cata um cara que conhece Bíblia, você se estrepou. Qual mandamentos? Você pega em 2 Pedro. Olha só, cara. Os caras, eles tentam manobrar a Bíblia para defender sua tese, mas não tem como, cara. Quem escreveu, quem inspirou autores a escrever essa Bíblia é o Espírito Santo, que desce no magistério. E deu a revelação a Pedro. Pedro, não foi a carne nem o sangue que revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Então, esse Espírito Santo, ele não é contraditório, cara. Olha só. Quais os mandamentos? 2 Pedro 3, 2, ó. E para vos lembrar as predições dos santos, profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Olha só que interessante. Ensinado pelos vossos apóstolos. Porque Atos Apóstolos 2 ali, desce o Espírito Santo. E qual o ensinamento que o Paráclito vai ensinar? Lembrar que tudo é que o mestre ensinou aos seus apóstolos. Os mandamentos. Confiado às colunas. E Lucas 22, 31, Cristo roga por Pedro para pastorear essa igreja que guarda os mandamentos, que ensina os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos, que é transmitido, passado, oral, não escrito como Velho Testamento, por nosso Senhor Jesus Cristo. E Cristo fala: eu rogarei ao Pai para mandar o Paráclito, para vos te capacitar, vai fazer vos lembrar tudo que eu ensinei, tudo que eu preguei, tudo que eu fiz. Para você catar os 4 evangelhos, você vai ver. Essa é a pregação dos apóstolos. É sobre essas colunas que está a infabilidade. Porque é a coluna sustentada da verdade. As portas do inferno nunca irá prevalecer. Vai tentar pelejar. Como? Colocando pessoas mal intencionadas, como esses falsos papas, para manchar a igreja. Mas a igreja é santa. Sem ruga, sem qualquer defeito. Mas santa e irrepreensível. Porque ela tem a chave de ligar e desligar. Claro que o Velho Testamento não tem como. Claro que você tentou usar o argumento do Velho Testamento para negar essa verdade de fé. Ao pastoreio foi dado a quem? A Escritura diz: Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta minhas ovelhas. Pedro, apacenta os meus cordeiros. Então, isso é errante negar isso. Velho Testamento, Moisés, só um pastoreio. Tinha outros pastoreios? E tanto esses pastoreios aqui, Moisés, não entrou na terra prometida, porque ele desobedeceu a Deus. Aí você já vê a falha, porque são apenas prefigurações e sombra do novo. Cristo, ele é a perfeição. Se Cristo, ele é a perfeição, a igreja está engajada, em sintonia com a cabeça e com os membros. Os membros são falhas. Os membros, se não concorda, vai e funda a igreja, vai fundar outro fundamento, mas são falhas.
O foco é o quê? A cabeça. Voltando, aonde está a infalibilidade papal? Nos dogmas ensinado pelos vossos apóstolos. Que interessante. Como foi a vida de Pedro? Como Pedro começou a edificar a igreja? Como Pedro administrou esse pastoreio? Focou nas coisas materiais? Focou nas coisas do mundo? Focou não. Focou em edificar a igreja. Tanto que ele morre de ponta cabeça, pregado. Olha a diferença desses papas hereges da história para o verdadeiro papa, que deu a vida para edificar essa igreja. Lá em Roma, pregado de ponta cabeça. Se eu não me engano, foi o imperador Nero. Interessante. É simples, cara. Ó. E para vos lembrar as predições dos santos, profeta, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador, ensinado pelos vossos apóstolos. Só que interessante, o professor. Os seus mandamentos. Então, vamos por lógica básica, simples. Ele usou aqui, deixa eu ver o texto, não mostra o texto. Jesus promessa para o Espírito Santo. Se você não obedece os mandamentos de Jesus, isso significa que você não o ama. E se você não ama, o Espírito... Os mandamentos estão engajados aonde? Na sua igreja. Na nova aliança. Sobre ti, Pedro, eu edificarei minha igreja. Então, os mandamentos estão no ensinamento das colunas, que foi transmitido, passado oral aos seus apóstolos, pelo Mestre Jesus Cristo, pelo Messias, pelo Emanuel. Então, Cristo deixou a igreja, o magistério, para você seguir os mandamentos que foi ensinado por ele e os seus apóstolos, que são os seus representantes, confiado aos apóstolos. Então, como vou seguir uma igreja protestante, como vou seguir a Universal, a Assembleia, a sua igreja, a sua teologia, a sua filosofia, que eu não estou em comunhão com o magistério que foi confiado os mandamentos. Que os apóstolos são as colunas que edificaram essa igreja. Tendo por pedra, tendo por pastoreio, a Quefas, João 42. Então, é errante, professor. A Bíblia nos letra para a gente entender se Pedro é infalível ou não. Por que Pedro ele é infalível? Porque quem está pregando aqui não é Pedro, cara. É o Espírito Santo. Você pega aqui em João 16, 14, 13, ó. Quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falarás por si mesmo, mas dirá o que ouviu e vos anunciará as coisas que virão. Atos dos Apóstolos 2, desce esse Espírito, essa verdade, que vos inspirará, que falará através deles, para edificar a igreja, lembrando os mandamentos, tudo que Cristo ensinou a esse magistério. Tanto que o primeiro a pregar aqui foi o pastor universal, que pastoreia a ovelha. Interessante. Então, você não pode comparar o Velho Testamento com o Novo. O Velho Testamento já se cumpriu em Cristo. Fez ministro apto da nova aliança, que está sobre o magistério. Mandamento ensinado pelo Jesus Cristo. E ensinado pelos vossos apóstolos, porque foi confiado a eles a verdade. Por isso que vocês negam o magistério. Ah, mas o Papa, meu irmão, é Papa corrupto, se corrompeu, não seguiu o fundamento, não seguiu o ensinamento dos apóstolos. Infelizmente são falsos profetas e você vê muito nessa atualidade sincronizando dentro do magistério. Como vamos saber que são falsos profetas? Porque não vai seguir a palavra de acordo com o que foi ensinado. É simples entender isso. Cara, que vídeo chato, mano. Não ama o Espírito da verdade, ou o conselheiro, não está com você. Aqueles papas que eu demonstrei aqui no vídeo, e tem muitos outros, mas pelo menos aqueles dois que eu deixei muito claro aqui no vídeo, não obedeciam os mandamentos de Jesus. O texto é claro. Você falou tudo. Pode encerrar essa live, você falou tudo. Não seguiram os mandamentos ensinados pelos vossos apóstolos. Principalmente a escátara, a cadeira de Pedro. De acordo lá com os sumos sacerdotes sentaram na cadeira de Moisés.
Fizeram o oposto que Moisés ensinou. Você falou tudo. Uma coisa bonita você disse. Esses papas não seguiram os mandamentos. Mas quais mandamentos? Ensinado por Jesus Cristo e confiado aos seus apóstolos. Confiado ao magistério. De acordo com o pastor universal ali que é Pedro. Não seguiram, se corromperam, saiu fora. Você fala uma palavra bonita, pastor. A gente aprende coisas boas com esses caras, sabia? Às vezes. Lógica simples, lógica básica. Ah, agora eu entendi! Chatíssimo. Olha só, acabou de abrir um edital para a carreira de agente dos Correios. Vou encerrar aqui que interessante. Você pega aqui em João, deixa eu ver se é isso mesmo que ele citou, João 15. Não, João, ele citou João 15, 10, ó. Se guardardes os meus mandamentos, sereis constantemente no meu amor. Como também eu guardei o mandamento de meu Pai, ó. Cristo, ele seguiu e guardou o mandamento do Velho Testamentário. Do seu Pai. Agora, eis que eu deixo um novo mandamento. O mandamento ensinado por ele. Olha só. Eu guardarei os mandamentos de meu Pai e persisto no seu amor. Ó. Agora nós temos que guardar o novo mandamento e persistir nesse amor que foi confiado, segundo Pedro 2, 3, aos apóstolos. Mandamento é ensinado pelos vossos apóstolos. Por quê? Você vai ter amor por essa igreja. Como Cristo teve amor pelo mandamento velho testamentário ensinado pelo seu Pai. Por intermédio de anjo ainda. Os porta-voz Moisés ali fazia a ponte, o pastor universal. E os 10 mandamentos foi dado ali nas tábuas no Monte Horebe. Cristo seguiu. Agora, eis que eu deixo um novo mandamento. Se pegar aqui João 14, 34, dou-vos um novo mandamento. Amai uns os outros, como eu vos tenho amado. Assim também vos deveis amar uns aos outros. Ó. Como você vai amar uns aos outros odiando a igreja? Que está os mandamentos, que está... Por isso que a igreja, 1 Timóteo 3,15, que é coluna sustentar com a verdade. Efésios 3,10, divino mistério das Hebreias será conhecido a verdade. Porque irá guardar esses mandamentos, segundo Pedro, para finalizar. Olha só, segundo Pedro. Três, 2, ó. Para vos lembrar das predições dos santos profetas, bem como os mandamentos de nosso Senhor e Salvador ensinado por vossos apóstolos. Que interessante. Se pegar Mateus 22, 37, você vai ver os mandamentos. Amar a Deus sobre as coisas e amar o próximo como a ti mesmo. Resume ali toda a lei e todos os profetas. Foi esse mandamento que foi confiado ao magistério. Simples, cara. Você catar um papa que se desviou, se corrompeu e fazer essa heresia, cara. O foco é o quê? Mostrar o erro para edificar a igreja, porque a igreja não tem culpa. Ó, se esses papas errou, ó o que o Martinho Lutero fez. Martinho Lutero tá certo então. Olha só que interessante. Fez pior que esses caras. Fundou outra igreja. Você compara, ó, Martinho Lutero com esses falsos papas pra você ver. Não tem muita diferença não, meu querido. Não tem muita diferença. É melhor você ser um idólatra, um adúltero, do que colocar outro fundamento e blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo tem participação dessa igreja ser fundada e edificada. Quem difama, quem persegue, quem denigra essa igreja está perseguindo e degrinindo o próprio Cristo, o próprio Deus e o próprio Espírito Santo. Simples entender isso. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Encerrei esse vídeo aqui porque eu não vou nem entrar mais no argumento, porque ele falou uma palavra bonita mesmo. Que esses papas não seguiram os mandamentos ensinados por Senhor Jesus Cristo e os vossos apóstolos. Que isso seguiu os mandamentos de meu Pai. Porque a gente não vamos seguir os mandamentos ensinados por Ele e confiado às colunas, que é a coluna sustentável da verdade, que é a doutrina dos apóstolos.
que está esse mandamento, esse ensinamento, essa integridade. Se os papas se desviaram, se os papas se corromperam, felizmente, cara. Bíblia, Escritura. Salve Maria, sou missionário Céu Roberto. Espero que você entenda, ó, amigo católico. Nosso foco não é denigrir esses caras. O nosso foco não é perseguir esses caras. O nosso foco é distorcer as falsas doutrinas contra o magistério. Tito 9, combater que ele contradiz a sã doutrina. Está contradizendo a sã doutrina do magistério. Simples, cara. Pedro, ele foi um papa infalível. Os outros já não sei, cara. Mas a Bíblia diz que Pedro, ele foi um papa infalível, porque Cristo rogou pelo esse pastorei. Lucas 22, 31. E os outros têm que seguir de acordo e a integridade desse pastoreio que Cristo orou. Se outros desviaram, a igreja não tem culpa. Infelizmente. Salve Maria, sou missionário, servo Roberto.